Hoje, em 2026, o mercado de carros elétricos no Brasil está mais competitivo do que nunca. Para quem procura um carro elétrico acessível, a escolha principal está entre dois modelos chineses muito promissores, o GAC Aion UT e o Geely X2 Pro. Estes dois carros estão lutando pela atenção dos consumidores que querem deixar os carros a combustão para trás. Eles oferecem tecnologia moderna, zero emissões e custos de manutenção mais baixos. A competição neste segmento é forte, mas o Aion UT e o X2 Pro se destacam como os principais concorrentes, deixando para trás rivais como o BYD Dolphin Mini, que é considerado muito pequeno em comparação, e o Renault Kwid E-Tech, que tem um acabamento mais simples e menos espaço interno para os passageiros. O preço é um fator muito importante na decisão de compra. O Geely X2 Pro já tem preços oficiais no Brasil. A versão de entrada custa R$ 119 mil, enquanto a versão mais completa, com tecnologias de assistência ao motorista, sai por R$ 135 mil. Por outro lado, o GAC Aion UT ainda não tem um preço final definido para o mercado brasileiro. No entanto, podemos ter uma ideia olhando para outros países. Na Colômbia, seu preço é equivalente a R$ 113 mil. A expectativa é que ele seja lançado aqui com um valor entre R$ 119 mil e R$ 140 mil. Uma versão mais luxuosa, com teto solar panorâmico, pode custar mais de R$ 150 mil, colocando-o em uma categoria de preço ligeiramente superior. A chegada desses modelos mostra como as marcas chinesas estão investindo pesado no Brasil. Elas perceberam que os brasileiros estão prontos para adotar a mobilidade elétrica, desde que os carros sejam acessíveis e práticos para o dia a dia. Marcas como JAC, Chery e Neta também têm suas ofertas, mas o volume de vendas e a relevância do Aion UT e do X2 Pro os colocam em uma disputa direta. Eles são maiores e mais bem equipados que os modelos de entrada de outras marcas, oferecendo uma experiência de carro elétrico mais completa. A briga entre GAC e Geely promete aquecer o mercado e trazer mais opções para os consumidores nos próximos anos. É fundamental entender que a escolha entre esses dois carros dependerá muito do que cada comprador valoriza. Alguns podem preferir um carro com um design mais arrojado e mais potência, enquanto outros podem dar mais importância para um interior com controles mais tradicionais e um preço de entrada mais baixo. Nos próximos minutos, vamos analisar em detalhes o desempenho, o espaço interno, a tecnologia e os custos de cada um. Assim, você poderá decidir qual desses excelentes carros elétricos é a melhor opção para você e sua família, considerando o que cada um oferece pelo seu dinheiro e como eles se encaixam no seu estilo de vida. Quando falamos de desempenho, o GAC Aion UT leva uma clara vantagem. Este carro foi feito para quem gosta de uma aceleração mais forte. A versão topo de linha do Aion UT vai de 0 a 100 km por hora em impressionantes 7,5 segundos. Um número digno de carros esportivos. Mesmo a versão de entrada é rápida, fazendo o mesmo em cerca de 9,5 segundos. Sua velocidade máxima é de 150 km por hora. Isso significa que o Aion UT oferece uma condução mais emocionante e ágil, tanto na cidade quanto em ultrapassagens na estrada. Essa potência extra faz dele uma opção muito atraente para quem não quer abrir mão do prazer de dirigir ao migrar para um carro elétrico. O Geely X2 Pro, por sua vez, tem um foco maior na eficiência e em uma condução mais tranquila. Ambas as versões de entrada e topo de linha aceleram de 0 a 100 km por hora em cerca de 10,2 segundos. Sua velocidade máxima é limitada eletronicamente a 140 km por hora. Embora não seja tão rápido quanto o Aion UT, seu desempenho é mais do que suficiente para o uso diário na cidade e para viagens seguras. O X2 Pro
Oferece uma experiência de condução suave e previsível, ideal para famílias e para quem busca um transporte confortável e econômico, sem a necessidade de uma performance esportiva. Ele cumpre bem o seu papel de carro urbano eficiente. A autonomia, ou seja, a distância que o carro pode percorrer com uma carga completa, é um dos pontos mais importantes em um carro elétrico. Curiosamente, apesar de os números oficiais serem diferentes, a autonomia real do Aion UT e do EX2 Pro é muito parecida. Na prática, em uso urbano, ambos os carros conseguem rodar entre 300 e 330 km com uma única carga. Os números declarados podem confundir. O Aion UT promete mais de 400 km no ciclo de testes chinês, enquanto o EX2 Pro promete um pouco menos. No entanto, no mundo real, a eficiência dos dois modelos se equivale, garantindo tranquilidade para a maioria dos trajetos diários. É importante notar que a autonomia real pode variar muito dependendo de como você dirige, do uso do ar-condicionado e das condições do trânsito. Mesmo assim, uma autonomia de mais de 300 km é excelente para o uso na cidade e até para pequenas viagens. Ambos os carros oferecem a segurança de que você não ficará sem bateria no meio do caminho durante a sua rotina. Portanto, no quesito autonomia real, podemos considerar que há um empate técnico entre o GAC Aion UT e o Geely EX2 Pro. A decisão entre eles, neste aspecto, dependerá mais da sua preferência por mais potência com o Aion UT ou por uma condução mais calma com o EX2 Pro. Quando olhamos para as dimensões, o GAC Aion UT é um carro visivelmente maior. Ele tem 4,27 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 2,75 metros. Essas medidas se traduzem em um espaço interno muito generoso, especialmente para os passageiros do banco de trás, que viajam com mais conforto para as pernas. Além disso, o porta-malas traseiro do Aion UT é maior, o que é uma grande vantagem para famílias ou para quem precisa carregar muitas bagagens. O design exterior também é um ponto forte, com seus faróis que lembram o personagem Angry Birds e rodas com desenho mais elaborado. O Aion UT tem uma aparência mais moderna e chamativa, que atrai olhares por onde passa. O Geely EX2 Pro, embora um pouco menor, usa seu espaço de forma muito inteligente. Uma de suas maiores vantagens é ter um porta-malas dianteiro, conhecido como frunk. Este espaço extra na frente do carro é perfeito para guardar os cabos de carregamento ou pequenas compras, liberando o porta-malas traseiro. Quando somamos o volume do frunk com o do porta-malas traseiro, o espaço total para a carga do EX2 Pro fica bem próximo ao do Aion UT. Seu design exterior é mais discreto e tradicional, com linhas arredondadas que alguns descrevem como um sabonetão. É um visual que agrada quem prefere um carro menos extravagante e mais funcional. Por dentro, a filosofia de design dos dois carros é bem diferente, e a preferência aqui é muito pessoal. O Geely EX2 Pro é elogiado por ter mais botões físicos no painel e no volante, o que facilita o controle de funções como o ar-condicionado sem desviar a atenção da estrada. Ele também tem um seletor de marchas convencional no console central e os controles dos espelhos e travas na porta, como na maioria dos carros. O interior do EX2 Pro também conta com uma iluminação ambiente que se integra ao design do painel, criando uma atmosfera agradável. Muitos motoristas preferem essa abordagem mais tradicional e ergonômica. O GAC Aion UT aposta em um interior mais minimalista e tecnológico. A maioria das funções, incluindo o ar-condicionado e o ajuste dos espelhos, é controlada pela enorme tela central de 14,6 polegadas. O seletor de marchas é uma alavanca atrás do volante, liberando espaço no console central. Para alguns, essa dependência da tela pode ser uma distração e menos prática do que os botões físicos.
Ambos os carros possuem um painel de instrumentos digital de 8,8 polegadas e saídas de ar-condicionado para o banco de trás. Um item de conforto importante. A escolha entre os interiores dependerá se você prefere a praticidade dos botões do X2 Pro ou o visual limpo e tecnológico do Ion UT. Além do preço de compra, é importante considerar os custos de propriedade de um carro elétrico. Uma grande vantagem é o custo de abastecer. Carregar o carro com eletricidade em casa é muito mais barato do que encher o tanque com gasolina ou etanol. Além disso, a manutenção de um carro elétrico é mais simples e barata, pois ele tem menos peças móveis e não precisa de troca de óleo. Outro ponto positivo são os incentivos fiscais. Em cidades como o Rio de Janeiro, o imposto sobre a propriedade de veículos para carros elétricos é muito baixo, apenas 0,5% do valor do carro, o que gera uma grande economia anual. O financiamento também pode ser mais vantajoso. Muitos bancos oferecem taxas de juros mais baixas para a compra de veículos elétricos, como parte de suas políticas de incentivo à sustentabilidade. Isso pode fazer com que a parcela mensal do financiamento de um carro elétrico seja mais baixa do que a de um carro a combustão de mesmo valor. Ao somar a economia com combustível, manutenção e impostos, o custo total de possuir um Ion UT ou um EX2 Pro pode ser significativamente menor ao longo do tempo, compensando o preço de compra inicial, que ainda é um pouco mais alto que o de modelos a combustão equivalentes. Então, qual carro oferece o melhor valor pelo seu dinheiro? A resposta depende diretamente do preço final do GAC Ion UT no Brasil. Se a versão de entrada do Ion UT for lançada por um preço de até R$ 125 mil, ele se torna a escolha mais vantajosa. Por esse valor, você leva um carro mais potente, com um design mais arrojado, mais espaço para os passageiros de trás e um porta-malas traseiro maior. A performance superior e o espaço extra fazem dele a melhor compra nessa faixa de preço, oferecendo um pacote mais completo e emocionante para o motorista e sua família. No entanto, se o preço do Ion UT começar acima dos R$ 125 mil, o Geely EX2 Pro passa a ser a opção mais inteligente e com melhor custo-benefício. O EX2 Pro já oferece um excelente pacote por R$ 119 mil, com autonomia real similar, um interior prático com botões físicos e a conveniência do porta-malas dianteiro. Ele entrega tudo o que se espera de um bom carro elétrico para o uso diário por um preço mais baixo. Portanto, a recomendação é clara: fique de olho no preço de lançamento do Ion UT. Se ele for competitivo, é a melhor escolha. Caso contrário, o Geely EX2 Pro é o campeão do valor.